Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, que festa, né? Ó Senhor Jesus, essa reunião de hoje foi uma reunião diferente. Ó Senhor Jesus, creio que os irmãos sentiram, né? Senhor Jesus, hoje, o tema da mensagem, né, da primeira semana do alimento diário, do novo alimento diário, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Ó Senhor Jesus, essa semana eu desfrutei bastante da leitura do alimento diário e também da imersão, porque abordou muito sobre a questão dos sofrimentos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, sobre os sofrimentos, irmãos. Amém. E é algo que a gente teve até uma experiência, não veio ver que a gente foi lá no bairro da Letícia, né? Porque no dia que falou sobre sofrimento, que o sofrimento não é em vão, a gente teve a oportunidade de fazer esse vem ver, e uma pessoa que a gente abordou, ela estava ali com a caixinha de som dela, uma cerveja, e falou assim, na hora que eu cheguei para ele, eu falei assim, ó, vem cá, participe com a gente. Aí ele falou assim, não, vou ficar aqui. E aí já começou a encher o olho de lágrimas. Falei assim, não, mas participa lá. Ele falou assim, ó, eu escutei uma voz dizendo na minha cabeça para eu vir para a praça. Só que eu estava pronto para fazer uma besteira na minha vida. E lá na praça, quem que ele encontrou? Encontrou a gente. Irmãos, ele encontrou vida. Então, olha só, irmãos, o sofrimento que ele passou levou ele para um lugar que tem vida. Amém. Talvez se ele estivesse bem, ele não teria ido. Senhor Jesus. E isso marcou muito, irmãos. Começar com esse testemunho com os irmãos, né? Mas eu vou pedir os irmãos para abrir o livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e o 13. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Amém? Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, Na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. amém, ó Senhor Jesus. Irmãos, e muitas pessoas no mundo, quando são abordadas sobre o Senhor, elas fazem a seguinte pergunta: se Deus existe, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que existe tantas pessoas sofrendo no mundo? Irmãos, a resposta está aqui. Não estranheis com as coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, irmãos, os sofrimentos, eles são para nos aproximar do Senhor, para nos provar e para nos aprovar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, no dia que nós cremos no Senhor, o nosso espírito foi salvo. Amém. Já foi salvo. Todos aqui que confessaram o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador e creu no seu coração, já está com o espírito salvo. Amém. E o nosso corpo está aguardando o Senhor voltar. Amém. Só que a nossa alma, dia a dia, ela precisa ser salva. E dia a dia, ela vai ser aprovada diante do Senhor. Senhor Jesus, assim como o ouro, né, irmãos? A gente cantou um hino aqui que fala assim, 1000 graus. Irmãos, para o ouro, ele perder todas as impurezas dele, precisa elevar uma temperatura muito alta, acima de 1000 graus. Porque as outras coisas que estão no ouro, elas derretem, elas queimam. E aí tira todas as coisas que não tem interesse, né? São coisas ali que estão ali para prejudicar. A mesma coisa conosco. A gente passa por provações, porque dessa forma, elevando a temperatura,
tudo que não é do Senhor sai de nós. Irmãos, todos nós já tivemos isso na nossa vida, né? De às vezes está tudo bem na nossa vida, e às vezes a gente até esquece de buscar o Senhor, porque está tudo bem. A gente não precisa. Tá tudo, meu trabalho tá ótimo, minha casa tá ótima, e aí quando o carro aperta, aí busca o Senhor. Aí a gente fica louco procurando a oração dos irmãos e tudo mais. Irmãos, então o sofrimento, ele é usado para isso. Ó Senhor Jesus. Amém. E Pedro, quando ele está escrevendo aqui, mostra para a gente que ele entendeu que a nossa alma precisava ainda ser salva. Por isso, né, ele escreveu 1 Pedro, vamos ler junto? 1 Pedro 1, versículo 6. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém? Amém. A minha versão é um pouco diferente. Os irmãos podem ler? Nisto estáis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Agora vamos continuar com 7. Amém? Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. No versículo 7, na Bíblia King James, fala assim, ó: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada. Irmãos, às vezes a gente tem uma fé fingida. Uma fé que é só acontecer alguma coisa que desaba. Mas aí por isso que fala sinceridade da vossa fé. Porque tem que ser uma fé verdadeira. Uma fé que mesmo testada, ela se mantém aprovada. Ó Senhor Jesus. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, olha aqui, ó, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Ó Senhor Jesus, todo esse sofrimento, irmãos, ele vai acabar apenas um dia, na volta do Senhor Jesus. Então a gente tem que apressar a volta do Senhor. A gente foca muito nisso, né? Apressar a volta do Senhor. Porque é isso que acaba com todo o sofrimento e que faz com que a gente permaneça nessa verdade, que é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. Pedro, ele foi um homem que enquanto ele caminhava com Jesus, ele agiu de forma natural, né? Com o seu velho homem, em vários momentos. Né? Ele negou o Senhor 3 vezes, Senhor Jesus, e outros momentos. Mas ele, dessa forma, ele pôde perder a confiança em si mesmo, na sua própria capacidade. E pôde depender de colocar a sua esperança no novo nascimento. Ó Senhor Jesus, que é a ressurreição, né? Ó Senhor Jesus, quando cremos no Senhor, né, recebemos o Espírito, nascemos de novo. Ó Senhor Jesus. E a aprovação, irmãos, tem duas funções. A primeira é para revelar as impurezas do nosso coração. Já viu uma pessoa que quando ela está nervosa, ela fala tudo que está no coração dela? É a mesma coisa. As provações fazem a gente falar tudo que está no nosso coração. E em segundo lugar, ela mostra que não é pelo nosso poder ou capacidade que agradamos a Deus. Então, às vezes eu estou servindo o Senhor, mas enquanto está tudo bem, na hora que começa a vir as provações, eu já me afasto. Senhor Jesus, eu não posso ser assim. Eu tenho que continuar firme com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando uma pessoa crê no Senhor, em primeiro lugar, a sua mente é renovada. Porque a palavra atua na emoção, fazendo apreciar o Evangelho. Essa parte do alimento diário eu achei muito fascinante. Porque realmente, irmãos, a primeira coisa, antes de crer, a primeira coisa que toca é realmente na nossa mente. Porque a gente olha aquela palavra, né? A gente escuta aquela palavra e vê que é algo diferente. Não crê no primeiro momento assim. Você absorveu aquela palavra e a partir disso você aprecia o Evangelho. E aí você crê no Senhor. Porque aí você tem realidade do que você está crendo.
Senhor Jesus. E depois, sua vontade toma a decisão de crer no Senhor Jesus. Então, o espírito foi salvo com a participação da alma. Então, a alma tem um papel muito importante, que foi através dela que foi aceitado o Evangelho. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E aí, mostra pra gente a parábola, né, do semeador, em Mateus 13. Vou pedir os irmãos para abrir, Mateus 13, versículo 23. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus 13, versículo 23. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra, ela tem que ser colocada dentro do nosso coração. Ela tem que entrar dentro do nosso coração. E o nosso coração é essa boa terra. Porque se a gente receber essa palavra, a gente começa a frutificar. A produzir para o Senhor. Então não é apenas receber a palavra. A gente também precisa frutificar. É a pregação do Evangelho, irmãos. Às vezes a pregação do Evangelho, às vezes alguns podem pensar que pregação do Evangelho é simplesmente a gente sair e pregar o Evangelho. Mas a pregação do Evangelho é até nos meus atos. No meu trabalho, na minha casa, com os meus vizinhos, que às vezes aqui eu sou uma pessoa e fora daqui eu sou outra. Então eu preciso viver realmente esse Evangelho. E para isso essa palavra precisa habitar dentro do meu coração. Ó Senhor Jesus. E aí, a gente leu o 23, mas agora eu vou pedir para os irmãos ler o 19, tá? Voltar um pouquinho. Amém. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Ó Senhor Jesus. Tá vendo, irmãos? Por isso que a gente tem que guardar essa palavra com toda a força no nosso coração e compreender o que o Senhor está falando conosco. Porque se a gente não compreende, se a gente não guarda a palavra, o inimigo vem e rouba tudo que a gente ganhou. E aí é como se essa palavra fosse semeada no meio do caminho. Ela não entrou dentro de mim. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é algo que a gente tem que... O irmão fala muito, né? O Pedro fala muito sobre a questão de inculcar a palavra. E agora o ouvir da fé. Porque a gente precisa estar atento à palavra. Porque se eu não estou ouvindo, se eu não estou compreendendo o que o irmão está passando, essa palavra facilmente vai sair de mim. Ela não vai frutificar. Irmãos, e a gente sabe que a palavra frutifica. A gente leu o versículo 23 aqui, falando que a palavra frutifica. E que ela frutifica, né? Que ela semeia a 100, a 60 e a 30 por 1. Ó Senhor Jesus. Então é muito intenso. A palavra frutifica, irmãos. Ó Senhor Jesus. E aí eu pedi os irmãos para abrir 1 Pedro, capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, vem. Ó Senhor Jesus. Ó Jesus. Capítulo 5, versículo 1 ao 4. Rogo-vos Aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipantes. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. nem como dominadores que foram confiados, antes conformados com o poder do rebanho. Ora, logo Deus quer pastores manifestados
recebereis a inacessível coroa da glória. Amém. Irmãos, o primeiro versículo que a gente leu já começa assim, rogo. Irmãos, na King James fala, suplico. Irmãos, é uma súplica. É um pedido parecendo de socorro. Irmãos, né, por favor, eu rogo aos irmãos que estão à linha da frente, né? Ó Senhor Jesus, porque para cuidar, para pastorear dos irmãos. Irmãos, a gente já viu aqui que a palavra ela precisa permanecer no nosso coração. Mas sozinhos, dificilmente conseguiremos. Porque tem tantas provações que eu não consigo. Eu facilmente caio. Por isso que eu preciso dos irmãos. Por isso que eu preciso de estar em comunhão com os irmãos. E para isso, Deus designou aqueles que estão na linha de frente, né, para cuidar dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Mas são irmãos que tem que ter boa vontade, que não pode estar fazendo por obrigação, por constrangimento. Irmãos, nós não devemos fazer nada por constrangimento. A gente tem que fazer de forma espontânea. A palavra fala aqui de forma espontânea, né? Espontaneamente, como Deus quer. Então Deus quer que seja dessa forma. Deus não quer algo engessado, espontâneo. Irmãos, o Espírito é espontâneo. Ó Senhor Jesus. E aí fala que nós temos, né, que ser modelos, irmãos. Irmãos, a gente tem que ser modelo para os irmãos. Modelos. Não só para os irmãos que estão aqui, mas modelos para as pessoas que estão até no mundo. Porque muitas pessoas, às vezes, utilizam os nossos atos para ser vergonha até com o próprio Deus. Porque se eu sou filho de Deus e eu pratico tais coisas, uma pessoa que está me vendo fazer aquilo, está me vendo envergonhar o nome do Senhor. Então eu preciso ser modelo para os irmãos. Ó Senhor Jesus. E hoje de forma prática, irmãos. Como que a gente pode ser modelo? Seguindo de perto. Porque quando a gente segue de perto a palavra, a gente automaticamente vai ganhando o que o irmão está passando para nós. O que Deus está passando para nós. De forma espontânea. Sem obrigação. Sem constrangimento. Ó Senhor Jesus. Hoje, a gente não pode deixar os adolescentes puxarem os gritos de guerra sozinhos, irmãos. Não pode deixar os adolescentes saírem para as ruas sozinhos. Não podem deixar eles pregar o evangelho sozinhos. Porque nós precisamos ser modelos. Então, se os adolescentes eles fazem isso, a gente tinha que fazer muito mais. Porque eles se espelham em nós, irmãos. Se eu não busco a palavra, e um adolescente me vê não buscando a palavra, ele não vai buscar. Por isso que a gente tem que ser modelo para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Mas da mesma forma, né? Os adolescentes, os jovens, têm que saber ser submisso, né, a Deus e também aos irmãos que estão à frente. Os irmãos mais velhos. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Amém. Igualmente aos jovens. Sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Irmãos, Deus concede a sua graça aos humildes, aos que são simples, porém aos soberbos, aos que se acham, né, superiores, ele resiste. Então, irmãos, se a gente se achar maior do que os irmãos, até os adolescentes que são simples, né? Se eles se acharem superiores a outros adolescentes, ou até os irmãos, por estarem nessa linha de frente, Deus resiste, né, a eles. Então a gente tem que ter essa simplicidade, tem que ter essa humildade, saber que é o Senhor que nos chamou. Ó Senhor Jesus, o versículo 10, continuando, fala assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor Jesus. Então é esse Deus, irmãos. É esse Deus que nos chamou. É esse Cristo, é o Senhor que nos chamou para fazer a vontade dele. Embora a gente passe por várias provações, é por pouco tempo. É momentânea. Ó Senhor Jesus. E a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fechar com um versículo aqui com os irmãos. 1 Coríntios, versículo 15. Ó, capítulo 15, versículos 57 e 58. Amém. Senhor Jesus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Amém. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos repetir isso? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, o nosso trabalho não é em vão. O nosso sofrimento para as coisas do Senhor não é em vão. Porém, para as coisas do mundo, irmãos, é vão. Sofrer por algo no mundo é vão, porque passa. E é algo que leva à morte, né? Mas sofrer pelo Senhor leva à vida. Ó Senhor Jesus, e graças a Deus, o Senhor nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, portanto, temos que ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, pela sua palavra. Senhor Jesus, que está guardada no nosso coração. Ó Senhor Jesus, nos faz ser firmes, Senhor, inabaláveis. Ó Senhor Jesus, nas coisas do Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos nos abalar, Senhor, com coisas desse mundo, com sofrimentos. Ó Senhor Jesus, pelo contrário, Senhor, a gente quer dar cada vez mais para o Senhor. A gente quer ser abundante com as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus, nos usa cada dia mais, Senhor. Ó Senhor Jesus, embora o Senhor venha provações, Senhor Jesus, sofrimentos, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está conosco. Senhor Jesus, que essas provações são momentâneas. Ó Senhor Jesus, e leve, Senhor, Senhor Jesus, pelo peso da glória que há por vir. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor, Ainda bem que Mateus falou que a tribulação é leve. Ah, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Mas é comparada, né? Se você não comparar... Achamos? Então vamos lá. Por isso, também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O negócio depende de onde estamos sofrendo, com quem estamos sofrendo, pelo que estamos sofrendo, o que nós buscamos como resultante diante do nosso sofrimento. Está aí pertinho de nós. Capítulo 4 aí de 1 Pedro, fala assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Versículo 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pergunta simples, qual é a vontade de Deus? Sim, essa é uma resultante. Essa é uma resultante. Por quê? 1 Timóteo. Muito bem, a cola aí, ó. Joãozinho tá passando a cola, ó. Esse menino de Caeté, eu vou te falar, viu? Não saiu à toa de lá, não. Ô, meu pai, veio na enxurrada, mas chegou bem. Graças a Deus. Não, mas veio nadando, veio. Chuva forte naquele lugar. Achamos? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Achamos? Isto é bom?
e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao... Então aqui tem os dois aspectos do Evangelho. Primeiro, o Evangelho da graça, todo homem seja... Segundo, o Evangelho do reino, e chegue ao... Mas por que precisa disso? Vocês sopraram aí o primeiro aspecto. Olha, ó, a resultante disso aqui. Para Cristo reinar, governar sobre todas as coisas. Mas como que ele vai fazer isso? Efésios, capítulo 1. Versículo de número 22. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Achamos? Ai, Jesus. Aí, ó. Tem Bíblia colada aí ainda. Ô, meu Pai. Salva eu, Jesus. Achamos? Então vamos lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Quando nós lemos lá em 1 Pedro, falou que nós precisamos confiar a nossa alma ao nosso Salvador, a Deus que é o nosso Salvador. Então, quando fala da alma ali, porque dois aspectos já se passaram. Quando nós cremos no Senhor, recebemos a salvação no nosso espírito. Passamos pelo batismo, então o nosso corpo está consagrado. Né? Quando o Senhor voltar, vai ser glorificado. O que está em jogo? A nossa alma. E aqui nesse versículo fala de novo os dois aspectos do Evangelho. Mas Cristo só vai poder governar se esses dois aspectos se realizarem na nossa vida e no nosso viver. Senão não vai ter jeito. Ele não vai ter a expressão da sua autoridade. Estão vendo o risco e a responsabilidade que nós temos? Nós podemos sofrer de duas maneiras. Ou vamos sofrer segundo Deus, ou vamos sofrer segundo nós mesmos. É o famoso bater cabeça no poste. Dar murro na ponta de faca. Senhor Jesus. Tem um que eles não gostam que fala, não, sofrer igual sovaco calejado. Eles não gostam porque vacai os meninos, né? Isso, irmãos, é nós desprezarmos qual é a vontade de Deus. Porque aqui, olha, cada um de nós foi chamado com esse objetivo aqui, ó. Com essa definição de que Cristo encabece cada um de nós. Amém. É por isso que você foi colocado na igreja. Amém. Você podia estar em qualquer outro lugar por aí. Qualquer outra religião. Religião é fácil, a coisa mais fácil que tem. Você manda, o outro faz. Lembra, o Mateus leu para nós, né? Dos presbíteros. Na religião, é mandar e então. Se não seguir daquele jeito, fora. É a religião. E isso é fácil de fazer. Porque está aqui, ó, visível. Não é interior. Mas o trabalhar de Deus é interior. Amém. Vamos voltar lá em Timóteo. Olha como é que o negócio pega aqui. 1 Timóteo. De novo. Capítulo 2. Porque se a gente não conhecer a presença e não sentir a presença dele em nós, o nosso sofrimento vai ser em vão, irmãos. Lembra que Mateus leu 1 Coríntios? No Senhor, a nossa vida não é vã. Vocês imaginam? Eu posso estar aqui agora sem estar no Senhor. Ele falou isso para nós, lembra? Eu sou crente, mas não sou. Crente de fachada? De outdoor? Na frente é uma coisa, lá atrás só Deus sabe o que é. E aí, ó, o versículo de número 5, ele fala assim, ó, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E a Bíblia tem um versículo que fala assim, ó, eis agora o dia da salvação. Então nós, quando falamos do Evangelho, pregamos o Evangelho, nós precisamos estar claro do que nós estamos falando e o que nós estamos pregando. Mateus, capítulo 7, versículo de número 21. Imaginem, vocês lembram desse versículo? Muitos vão dizer lá diante de Jesus, Jesus, eu preguei no seu nome, eu curei, expulsei demônios, só faltou jogar o céu no chão. Aí o Senhor, apartai-vos de mim, o que praticais iniquidades. Então nós sabemos que nós vamos sofrer nessa terra.
Tem uns que aí estão vivendo aí, ó, dissolutamente, achando que não estão sofrendo. A conta vem. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. Não tem jeito, irmãos. E num determinado momento vai abrir um buraco tão grande que o resultado vai ser o quê? Eles vão tentar tirar a vida. Igual aquele menino lá, né, de Bela Vista, falou que tentou tirar a vida. Não foi isso não, tá? Só para esclarecer, né? É uma discussão com a tia, brigou, bateu para lá, bateu para cá, aí falou que é da lei da Maria da Penha, não sei o quê. A polícia vai te prender, vai te prender. Como ele tinha bebido um trem diferente, na hora que ele correu, ele pulou errado. Caiu, não aguentou. Falta de sobriedade, né? As situações, uma situação simples de família. Mas tá vendo? Agora nós hoje, que fomos chamados para vivermos essa realidade do Evangelho. Aqui em 1 Pedro, de novo, vamos lá, de novo. 1 Pedro. Nosso Senhor Jesus. Aqui, ó, capítulo 3, versículo 13, ele começa falando assim, olha só, ó. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Vocês acreditam que tem isso ainda? Mesmo a gente cuidando das coisas boas, a gente... Hein, Vinícius? Vai pregar o evangelho ainda tem um excungado para perturbar a gente. Xingar, jogar pedra em nós. Mas como eles falam, né? Ninguém joga pedra numa árvore que não produz fruto. E aí, ó, a sequência. Mas ainda... meu perdão, gente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. 13. Ô, gente, ajuda eu aí, tá? Ué. Ô, negão, você tem que falar, negão. Negão só fica rindo, fala comigo, não, ué. Ajuda eu, ué. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Senão depois vocês vão sair da reunião falando, não entendi nada. Achamos agora? Então tá aí, ó. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? 14. Mas ainda, que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ó Senhor Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ser transformados. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, os sofrimentos não é pra gente, vou morrer, não aguento, não. É para nos fazer voltar a Cristo. E quando nós nos voltamos a Ele, aí nós sentimos o poder da glória de Deus. E não importa o que vier, e quem vier, Ele vai encarar um Deus todo-poderoso, que nos salva, que nos cura, que nos liberta de todo mal. E quem vai encarar? Se Deus é por nós, quem vai encarar? Ó Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava então muito convicto da vontade do Pai. Aí o apóstolo Paulo também, ele teve uma experiência muito forte, Colossenses capítulo 1, versículo 24. Então ele mostra aqui nesse versículo, qual é o objetivo então das experiências que passamos, ou nós precisamos focar algo. Eu vou sofrer por causa de quê? Sofrer para ficar de forma aleatória? Não. Colossenses aqui mostra pra gente. Colossenses 1, versículo de número 24. Jesus. Achamos? Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a... Então nós temos que ter um propósito. Vamos sofrer por causa de quê? Aí o versículo 25 ele ainda completa, da qual me tornei ministro. Mateus, no versículo aqui, usou a questão dos presbíteros, mas nós precisamos abrir um pouquinho mais isso, né? Na vida da igreja nós sabemos que não tem posição. Sabemos ou não? Amém. Graças a Deus. Amém. Tem função. E todos nós estamos funcionando? Amém. Ô Deus, sela estranha aí. Glória a Deus. Amém. Ô Jesus, ouve isso aí, Jesus. Glória. Ô meu Pai. Hein, Nilton? Ouve essas vozes aí. Anota uma por uma, pelo amor de Deus.
Ó Senhor Jesus. Todos precisamos funcionar, cada um tem a sua função. Então nós temos que olhar o arranjo de Deus, a soberania dele, de fazer com que cada um de nós cooperemos e cuidemos uns dos outros, mutuamente. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida, porque aí vai completar essa obra de dispensação da parte de Deus, em favor de cada um de nós. Ele quer se dispensar. O verbo estava com Deus, era Deus, veio para a terra, veio Jesus, morreu, entrou para dentro de nós. E agora, como é que vai se dispensar? Por intermédio de cada um de nós. É assim que ele vai ser dispensado. Em todos os momentos. Nós não somos crentes só de reunião. É o viver. E pregar o evangelho é um resultante da nossa vida. Até coisas que aparentemente a gente assim acha, igual não está usando Bíblia, não está usando, mas o evangelho é manifesto pelo nosso testemunho. Agora, quando nós mantemos esse foco, aí o Senhor vai usar todas as coisas à nossa volta. Lembram? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos o Senhor ou não? Amém. Mas tem um segundo ponto. Mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito dele é reinar sobre todas as coisas. Governar sobre todas as coisas. Por intermédio da igreja. Tá vendo? Não é tão difícil, mas essa realidade tem que ocorrer dia a dia na nossa vida. Então vamos lá, 1 Pedro de novo. Vamos cá, para lá, para cá, para lá, para cá. 1 Pedro, capítulo 4. Tem outro versículo aqui? Deixa eu ver aqui. Ó Senhor Jesus. Espera aí que eu passei acelerado aqui, fui lá em João. Espera aí, gente. Segura aí. Ó Senhor Jesus. É o versículo, é o capítulo 4 mesmo, versículo de número 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de... Imagine se eu sou injuriado por qualquer outro nome, hein? Vai sofrer injúria do mesmo jeito. Aí veio, cadê Cristiano? Cristiano, você viu, saiu até você, né? Cristianos, os cristãos, né? É ele agora, estava lá. Quando os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, ali o termo cristianos. Aí, é o cristiano. Então, cristiano é cristão, tá? É crente, 2 vezes. Ó Senhor Jesus. Então, se nós sofrermos pelo nome de Cristo, se formos injuriados, somos bem-aventurados. Isso quer dizer que se for injuriado ou sofrer por qualquer outro nome ou qualquer outra coisa, nós não temos galardão. Não sofra, versículo 15, porém nenhum de vós, como assassino, ladrão, malfeitor, ou como se intromete em negócio de outrem. Irmãos, está falando isso para crente. Incrédulo é fácil, isso aqui corre na alta. A turma lá corta desembolado. Mete o bambu no outro e não quer nem saber, esquece. E não tá nem aí, eles acham que não vai vir. O tem vai vir, mas eles descem o bambu. Né? Mas ele está falando é para crente. Olha bem isso aqui. Ladrão, assassino. Ó Senhor Jesus. Malfeitor. E o pior, não tem tudo aqui é pior, tudo é ruim. Tem melhor aqui não, só tá no buraco aqui, ó. Se intromete negócio de outro, é tudo enrolado. Isso aqui é... Não, mais fácil, você olha e pá, e já falou. É sangue de Jesus. Aí o versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por que nós temos que glorificar a Deus com esse nome? Porque o juízo está aí, ó. Olha o versículo 17. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Ó Senhor Jesus. É o 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos atentar, nós estamos sofrendo por causa da vontade de quem?
Às vezes eu estou sofrendo por causa da minha vontade. E aí prevalece a minha vontade. O meu jeito, a minha maneira. Romanos, capítulo 14, tem um aspecto prático lá, muito forte. São princípios, tá, irmão? Só princípios para nos ajudar. O capítulo 14. Eu ganhei tanta luz com esse versículo numa experiência passada. E aí me ajuda muito, até hoje, né? E que o Senhor continue me dando essa graça de vê-lo dessa forma, né? Versículo 7 fala assim, ó, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Vocês estão cientes que nós estamos caminhando para a morte, né? Embora nós vamos para a vida eterna. Se eu morrer hoje, Paulinho um dia falou comigo, ô papai, que coisa chique, né papai? Falei, mesmo, é? O que é chique? Ô papai, se nós não morremos mais, nós temos uma vida eterna. Uai, é? Ó, você vê? Ela devia estar com uns 4, 5 anos. A menina pegou esse trem na salinha lá, veio doida com esse trem. Ó, salvou eu, ué. Que é isso, opa? Falei, é isso mesmo. Então, ó, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Ao 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, aí tem um detalhe prático. Irmãos, não importa a situação que venha sobre nós. Amém. Nós temos que saber que nós temos um poder maior do que ela dentro de nós. Amém. É isso que é o negócio. Por isso que ele fala aqui, ó. Quer, pois, morramos. Quer, pois, somos de quem? Somos do Senhor. Então, nós temos que viver essa realidade. Amém. Porque isso é que vai mudar tudo na nossa vida. Vai nos dar outros olhos para as coisas que estarão acontecendo diante de nós, em torno de cada um de nós, e até mesmo dentro de nós. Esse é o operar de Deus para nós. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Depois aqui na sequência ele fala, né? Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porém, porque desprezas o teu. Isso jamais deve acontecer no nosso coração. Nós temos que nos guardar disso. O diabo vai fazer de tudo para arrumar confusão. Ele arruma entre o casal, imagine no meio dos irmãos. Ele vai tentar, irmão. Só que nós não vivemos uma religião. O João costuma usar uma camisa rosa. Eu não. Não, cabelinho é só de Caeté. Aqui em Molevagem corta cabelo. Cabelinho, a turma de Caeté usa esses trem. Nós não. Não, ali. É ele que falou, é cabelinho de lá. Ele é de lá, ué. Aqui não corta ele, Chico. Você chega no corta o cabelo aí. Corta o cabelinho. Crê em Deus Pai, rapaz. Sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda. O que é isso, rapaz? Os que tem aí, né, Chico? Os que nós temos ainda, né? Não, você tem, esquenta não. A Estevão tá sobrando aí, ó, te ajuda aí, ó. Esse menino, pula aí no braço aí, seja o que Deus quiser. Ó Senhor Jesus! E aí, tem um versículo aqui na frente, um pouquinho na frente aí, ó. Versículo de número 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então nós temos que pedir ao Senhor para nos dar essa graça. Amém. Para estarmos fazendo a vontade dEle. Estarmos trazendo o reino dEle, o governo dEle, na nossa vida, no nosso viver. E esse reino se expandir e alcançar todos aqueles que estão à nossa volta. Amém. Aí vem o propósito da pregação do Evangelho. Por que o Evangelho? Por que pregar o Evangelho? A Bíblia responde. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Olha bem, para a salvação de todo o que crê. Então nós temos que atentar em cuidar dessa pessoa. Amém. Quando você ora por ela, talvez foi a última vez que encontrou com ela. De repente ela vai dar um pulão da ponte e errou o pulo e pronto, acabou. E quem orou para ela antes? Estão vendo a seriedade do Evangelho? Essa é a seriedade do Evangelho. Talvez seja a única oportunidade, a última oportunidade daquela pessoa. Ela não tem a outra mais. Mas que o Senhor continue nos dando graça para a gente trazer, né, essa realidade aí e permitir esse trabalhar dele em nós. 1 Pedro de novo, vamos lá. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Agora está aqui, o capítulo 5, o Mateus já, né, leu os versículos aqui.
Agora, vocês viram uma configuração aqui? Versículo 1 de 1 Pedro. Vamos lá? Rapidinho aí. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo, aos eleitos, que forasteiros da dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia. Muito bem, agora os 5 aqui, ó. Nós já lemos, né? Como que ele se apresenta aqui agora? Como presbítero. Lá ele estava como apóstolo, aqui estava como presbítero. Tá vendo como que é a diferença? A função é o que Deus colocou na igreja, não a posição. A função do presbítero, cuidar dos irmãos, cuidar das igrejas. E ele tem a função atribuída do bispo, que é o supervisor. E tem os diáconos, que são os que servem. Tudo princípio de cuidado, estão vendo? Tem igrejas que não tem irmãos lá, só tem irmã. E aí? Pai, não tem presbítero, não? Nem? Como é que vamos fazer? Só a irmã que tem lá. E aí? Tem esses casos. Agora nós vamos pegar a letra? A letra. Então, na época dos apóstolos, inicialmente as igrejas estavam surgindo. Paulo visitava, ia para a cidade e pregava o evangelho. Lá, quando ele voltava, via pessoas que tinham mais maturidade e já dava a elas ali a condição de estar exercendo ali o presbitério, né? A função de presbítero, né? Nós tivemos essas experiências em algumas igrejas e deu muito problema também. Por quê? Os irmãos se apegavam à posição e não à função. O cristianismo, o que é que ele faz? O pastor está aqui em cima, correto? E os irmãos estão aqui embaixo. Mas de acordo com a visão da Bíblia, os presbíteros estão onde, ó? Aqui embaixo, ó. Maior é o quê? Quem deu essa aula para nós? Senhor Jesus. Amém. Ele se esvaziou, veio aqui como um servo. Nosso papel é servir, irmãos. Amém. É gostoso demais, é trem bom demais. Servir. Servir. Quando a gente está orando, nós estamos servindo. Pregando o evangelho, está servindo. E os irmãos também. E a nossa maior responsabilidade, por incrível que pareça, está aqui, tá? Lá vai vindo. Mas aqui está a nossa maior responsabilidade. Porque é aqui que nós somos provados. Quem nós somos. Igual dentro de casa, quem me conhece é minha esposa. Os irmãos não me conhecem. Lá em casa, só ela. Aqui, os irmãos conhecem. Embora, às vezes eu até tomo bronca, né? E os meninos até xingam eu. Que eu sou... Todo mundo sabe que... É igual o Matheus, onde xingando eu outro dia lá, que quando eu vou viajar, eu compro um Mamitex pra Silvia e pra Paula, Mamitex de peixe cru. Como é que chama? Tem? Sushi. Aí, vou lá no... quem? Bom demais? Matheus, hein? Ô, Matheus, só o cheiro daquele trem, eu fico meio atrevido. Aí manda lá pra casa. Não, é pra Silda, rapaz. Você é doido? Larga Deus, rapaz. Vou trocar um treinhão daquele pra você. Sai pra lá. Aqui, aí o que acontece? O menino lá já sabe quando eu vou pegar os 2 Mamitex. Você vai viajar, né? Boa viagem pra você. Ele já sabe. Aí eu conversando isso, a Matheus assim, você é boca larga demais, todo mundo conhece a sua vida mesmo, sabe? Né? Tomei uma capinada ainda, né? É verdade. É verdade, é verdade. Irmãos, mas aí nós somos cuidados. Os irmãos cuidam de nós. Puxa, eu fico tão à vontade na vida da igreja, porque todos vocês foram colocados aqui, sabe por quê? Para cuidar de mim. Só que é lógico, né? Era para eu ficar na rede, perninha cruzada, e pedindo aos irmãos, traz água de coco. Não é nada disso não. É para nós estarmos realmente cuidando uns dos outros. Essa é a função aqui do presbítero. Não se colocar como uma posição. Posição, nós não queremos saber disso. Quando eu me converti, o que mais me ganhou, quando eu cheguei na conferência lá na Estância, foi perceber justamente isso. Não tinha nada de posição, ninguém estava buscando reconhecimento. O único propósito é aperfeiçoar todos os santos. Todos nós sendo aperfeiçoados, alinhados. A gente era chamado lá na frente para compartilhar, aí tinha que compartilhar. Se você errasse um pouquinho, tinha 2 irmãos lá que era meio pitbull, um era meio, o outro era pitbull inteiro. Aí eles cortavam a gente, negão,
Nós fomos compartilhar um trem lá, negão, na hora que ele era a vez dele, mudaram o negócio. Negão saiu fora, eu esqueci aquela não, você jogou na fogueira. Sobrou pra mim. Eu já estava no ponto, lá no outro encargo, negão pulou fora, sobrou, Irmãos, coisa gostosa. Ué, eu tive, e você deixou eu lá? Ordinário. Irmãos, é isso, é ser aperfeiçoado. A vida da igreja, nós não temos que vê-la como uma objeção, mas é um aperfeiçoamento para nós. Eu lembro de uma vez que nós fomos pedir uma ajuda pro irmão que estava à nossa frente aqui, o Reinaldo, né, na região, uma situação grave aqui acontecendo na igreja, e nós fomos pedir ajuda para ele. Ele falou assim: irmãos, se Deus permitiu para vocês lá, é para vocês cuidar. Você lembra dessa? Sangue de Jesus. E nós estávamos todos novos, recém-casados, e a situação era com pessoas mais maduras que nós. E aí nós fomos para o Santo do Santo. E quando fala aqui dos jovens, por quê? Vocês perguntaram? Meninos, adolescentes, essa turma aí, vocês estão tudo cansados, né? Ficou na lenha de ontem para hoje. Você fica, né? Aqui, quando fala aqui dos jovens, por que fala? Vocês já perguntaram assim, será que por que está falando isso para nós? Os pais que têm adolescentes sabem por quê. O negócio é saber se vocês sabem por quê. Vocês têm ideia? Por causa do ímpeto natural. Vocês estão em desenvolvimento, em todos os aspectos. Físico, psicológico, o espiritual está indo. Mas o mais bruto que está batendo vocês é o tal do físico e do psicológico. Um dia vocês dormem de um jeito e acordam do outro. É ou não é? Então, quando mostra isso aqui, mostra uma fraqueza. Que quem que vai administrar isso aqui? Eu? Tawane, quem vai administrar esse negócio? Não sei mesmo. Cada um. Mas só que nós também precisamos aprender esse princípio da humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Soberbo, orgulhoso, que se acham. É os verdadeiros que se acham. Tem vezes que nem fala, mas se acha. Às vezes os que não falam é pior ainda, que se acha mais ainda. Então, o Senhor, Ele quer cuidar de cada um de nós, porque tem uma situação aqui muito séria. Versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios, o diabo, como leão, procurando alguém para, versículo 9, resistir-lhes firme, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada. Então, tá vendo? Não é uma coisa particular, não é uma coisa só nossa, não é uma coisa só sua, não é um sofrimento só seu. Mas nós precisamos saber quem é que nós temos que parar. Nós temos visto aí o estudo de Neemias, está falando para nós construirmos muros, correto? O muro é para cercar quem? Os inimigos, não é mesmo? Mas nós corremos o risco de estar construindo parede, ao invés de construir muro. E a parede é aonde? É interna. A parede está lá em Efésios. Cria inimizade, separação, diferença. Como nós mencionamos aqui, todos nós diferentes. Muito diferentes. Então não tem como padronizar. Mas o Espírito vai nos dar discernimento e equilíbrio para como cuidar. E sermos cuidados uns pelos outros. Amém. Senão, não vai edificar. Vai danificar. E vai destruir o que Deus quer fazer. Então nós temos que contar com a misericórdia de Deus. Que o Senhor continue usando cada um de nós, visando essa obra de edificação, para que nós possamos estar cooperando com Ele durante todo o tempo. Na sequência aqui, o versículo de número 10, fala assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar. Se você não conhece a Cristo, olha o que vai acontecer aqui, ou que não vai acontecer. Senhor Jesus. Estão vendo o desafio que nós temos? Tudo que fizermos, nós precisamos ver onde está Cristo. Eu tenho que tocar em Cristo.
Hebreus fala que eu tenho que ter intrepidez. 1 Timóteo ou 2 fala que Deus não me deu o espírito de covardia. Mas podemos, às vezes, agir como covardes. Então o Senhor precisa ter misericórdia de nós. Cada um de nós aqui, irmãos, não temos um espírito de covardia. Temos um espírito de poder, de amor e de mente sóbria. Por isso está aqui, ó. Sede sóbrios e vigilantes. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí depois, no finalzinho aqui, Paulo cita o nome de... Pedro, perdão, cita o nome de alguns irmãos. Lembra até de João Marcos, que quando jovem, ele foi rejeitado por Paulo numa determinada situação, mas depois de um certo tempo, ele foi aperfeiçoado, Paulo o chamou de volta para estar cooperando com ele no Evangelho. E, para a gente finalizar aqui, Hebreus capítulo 5. Ó Senhor Jesus. Versículo 7 e 8, tá, irmãos? Achamos ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, que todos os sofrimentos à nossa volta, dentro de nós, possam cooperar para que a sua vontade seja feita na nossa vida, sejamos transformados, preparados, capacitados a completar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós e possamos servi-lo aqui nessa terra, edificando a sua igreja, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros com seu amor, com a sua graça, porque o Senhor está dentro de nós. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que tem guardado cada um de nós. Renovamos a nossa consagração, a nossa entrega. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. É o nosso libertador. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos compartilhar em pequenos grupos. Tem um tempinho ali.